Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Uau, madrugada poderosa. Senti muito a manifestação, do Espírito Santo. Glória a Jesus. Estou muito orgulhosa de vocês que ficaram esses 91 dias orando na madrugada. Você que é aluno do Reset, ou você que não é aluno, mas você seguiu aí, A cada 9 dias a gente mudou de temática, a gente mudou, Então foi algo estrondoso, foi algo sobrenatural. Estou muito feliz. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Um dia super abençoado para você. Hoje nós temos a nossa aula bônus. Hoje, às 14h, o céu vai se romper sobre a sua casa e a glória de Deus se manifestará de uma forma sobrenatural. Eu quero já declarar que você desde hoje cedo já vai conseguir sentir a manifestação de Deus. Desde cedo você já vai conseguir sentir a glória de Deus. Hoje eu quero declarar um céu profético já aberto sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Quero declarar que hoje o Senhor falará com você nos louvores. Quero declarar que o Senhor vai falar com você de forma sobrenatural. Amém? Estou muito feliz. Obrigada, pastora Nani. Bom dia para todos vocês. Quero falar para vocês que eu estou muito orgulhosa. Então, você que já está finalizando hoje, ou vai finalizar talvez semana que vem, ou daqui 2, 3 ciclos, não importa. Entra hoje para você desfrutar do ao vivo, Hoje a nossa aula bônus é ao vivo. Então, você que é aluno do Reset, se prepare, porque hoje vai ser estrondoso, O céu vai se romper, você vai viver algo sobrenatural. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa, de ver vocês crescendo tanto. Vocês que terminaram esse sábado hoje, 90 dias, eu quero dizer para você que você vai conseguir terminar qualquer coisa que você se dedicar a fazer. E eu quero declarar que você venceu a procrastinação. Que você venha romper de glória em glória, que você venha romper todos os dias, que você venha crescer em graça e em sabedoria. Hoje, você que é aluno do Reset, está finalizando hoje o programa, eu quero declarar que você vai começar a colher um despojo, que você vai começar a colher um aceleramento na sua vida, que você nunca viu em outro lugar. Então, parabéns para você que chegou até aqui. Obrigada, Gustavo. Cafézinho do Gu. Quero declarar que você vai romper todos os dias e você vai continuar crescendo e você vai, colher frutos extraordinários, você vai colher frutos sobrenaturais. Então eu quero que você comece a se preparar para um tempo de realmente expansão. O nosso ministério está debaixo de uma nuvem de expansão, mas você que é do Reset, você vai conseguir viver uma expansão muito mais intensa e profunda por causa do Reset. Então, quem tem odre consegue romper de forma sobrenatural. Então, nós estamos extremamente orgulhosos de vocês, E, gente, não é fácil, Acabou, mas vocês precisam permanecer. Então, já entra na campanha de oração. Olha, eu não sei se você viu, agora, amanhã, eu começo uma campanha poderosa, que é o resgate. Essa campanha aqui, ó, o resgate, tá? Essa campanha é em prol de nós orarmos por pessoas, marido, esposa, filhos, parente, chefe, qualquer pessoa que você quer que venha para Cristo. É 9 dias de campanha, vai começar essa madrugada. Os PDFs estão em todos os nossos grupos. Se por acaso você que assiste essa live mais tarde não está em nenhum dos nossos grupos, vai agora nos nossos stories, você vai encontrar um link de grupo de WhatsApp. Eu estou enviando, Já enviei ali, todo dia a gente fica mandando o PDF, tá? A gente fica mandando o PDF e o link da oração. E aí você vai imprimir, vai escrever os nomes e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Já tinha dias que o Senhor tinha me dado essa campanha, mas eu precisava terminar o Reset para a gente fazer. Sua filha tá dando trabalho? Seu filho tá dando trabalho? Coloca a sua congregação, sua igreja, os seus discípulos. Coloca as pessoas que você quer que as fortalezas sejam quebradas. Coloca as pessoas que você quer que vivam um avivamento. Gente, ontem o meu irmão testemunhou no culto e eu fiquei tão orgulhosa, eu chorei porque
Eu orei muito tempo na madrugada, orei, né, pela vida dele, e eu vendo ele buscar o Senhor, se dedicar a ler a Bíblia, jejuar, né, falar assim, mano, o Espírito Santo falou comigo, eu falo, uau, que sobrenatural. Então, às vezes a gente acha que a semente não frutifica rápido, né? Mas o que você vai plantar nesses 9 dias é uma semente, e uma hora o Senhor vai resgatar esse seu familiar, e quando ele vir, ele vai vir por inteiro. Então ontem ele contou o testemunho, gente, aquele testemunho que ele contou é um dos testemunhos. O que aquele menino tem de testemunho? E isso, ele tem vivido com o Senhor, ele teve um start em janeiro quando ele veio na minha casa, e aí se intensificou quando ele veio na escola de avivamento. Então eu quero profetizar que a sua família vai viver esse mesmo avivamento. Então já coloca a tua parentela, né, que você quer que esteja na conferência o ano que vem conosco, amém? Vai ser algo sobrenatural. O culto de ontem foi muito sobrenatural, tá? Foi muito profético. Se você não assistiu, eu acho que tá gravado. Depois eu vou pedir pro Gustavo enviar, amém? Lá no grupo. Foi algo estrondoso, tá? Glória a Deus. O Lucas foi incendiado de palavras proféticas ontem. Uau! Gente, glória ao Senhor Jesus. Eu estou muito, muito, muito feliz com aquilo que o Senhor está fazendo. Estou muito feliz com o avanço de vocês. Esse mês, tá? Eu estarei em Boston, tá? Eu estarei ali, a gente vai fazer uma conferência. A pastora Jerusa tá aqui. Pastora Jerusa, coloca aí o nome da cidade que eu não sei pronunciar. Nós vamos estar numa conferência profética, uma conferência de avivamento, vai ser estrondoso. Então você, que é meu seguidor, é dos Estados Unidos, eu estou fazendo uma convocação para você estar conosco, tá? Dia 27, 28, 29, 30 de novembro, ali, né, em Boston. A pastora Jerusa vai colocar o nome da cidade, onde que é certinho. Tá fixado aí no meu perfil. Vai ser sobrenatural. E eu quero que você venha, né, ali onde nós vamos estar, para você receber uma transferência de unção violenta. Vai ser um tempo, né, muito precioso. Se prepare, porque o Senhor vai incendiar aquele local. Ó, eu não sei pronunciar não, é Walborn. É isso aí, em Massachusetts. Então se preparem que vai ser algo estrondoso. Vai ser algo sobrenatural. Gente, eu não sei se vocês acompanharam meus stories. Ontem eu fui na Matriz, né? Eu que fiz aquele vídeo lá pra vocês. E eu fiquei com meu coração muito feliz de ver, né? O apóstolo, eu tenho deixado ele à frente ali. E eu tenho estado à frente das coisas espirituais. A nossa Matriz está ficando linda. Você chega lá dentro, você já sente a presença de Deus. É algo assim estrondoso que o Senhor está fazendo. Em janeiro nós estaremos inaugurando. Eu ainda não tenho a data certinha, mas eu vou estar passando para vocês a data logo, tá? E vai ser algo poderoso. Já se preparem, vai ser estrondoso. Serão 3 dias de vigília. Nós já estamos a todo vapor, preparando o melhor para vocês, amém? E hoje às 14 horas nós temos a nossa aula bônus, a aula de transferência de unção. Você que está terminando os 90 dias do reset, ou você que é do programa, ou você que está ainda no processo, entra na aula hoje às 2 horas da tarde, que vai ser algo estrondoso, sobrenatural. Eu quero que você se prepare, amém? Glória a Jesus, nós estamos muito felizes com tudo que o Senhor está fazendo, e a gente, né, olha, eu quero que vocês entendam, né, só na Matriz a gente já gastou mais de 500 mil reais. E todo esse dinheiro é com os dízimos, com as ofertas que vocês lançam sobre esse ministério. E eu quero aqui honrar vocês e dizer que o Senhor venha multiplicar sobre a vida de vocês, né? A gente conseguiu pagar 1 ano de aluguel adiantado, a gente já tem os nossos terrenos, onde nós vamos construir aquilo que a nossa matriz, onde vai ser ali da Global, certo? Mas eu quero declarar sobre a sua vida que tem dizimado, ofertado, ou até primiciado sobre mim, sobre o apóstolo, eu quero declarar uma multiplicação sobrenatural sobre o seu celeiro, sobre o teu ventre. E eu quero declarar que você é uma pessoa fértil e próspera, você que tem dizimado, você que tem honrado esse ministério, que você continue, amém? Lançando a sua semente, porque ela faz toda a diferença, ela vai alcançar muitas vidas, né, aqui sobre a matriz da Global Fire. Muito obrigada, você que confia nesse ministério, confia naquilo que nós carregamos, que você continue sendo, né, um dizimista fiel, um primiciante, um ofertante, e eu quero declarar que dos mesmos despojos de prosperidade a qual o Senhor colocar sobre a minha vida, do apóstolo e sobre o ministério, recai numa porção
redobrada, triplicada sobre você, sua casa, seus celeiros, não só na área financeira, mas na área emocional, espiritual, na área familiar, na área profissional, na área intelectual, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido muito bom, Pai, com esse ministério. E nós vemos, Pai, a sua glória se manifestando. Obrigada, Jesus, pela oração da madrugada, pela sua fidelidade. Senhor Deus, eu te glorifico, eu te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Senhor Deus, derrama agora, Senhor Deus, sobre nós, Pai, a tua Shekinah e uma nuvem de revelação. Abre as dimensões, Senhor Deus, celestiais do nosso entendimento. Abre as dimensões celestiais do nosso Espírito. Eu convido o amigo Espírito Santo para estar à frente desse devocional. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui falando de Cristo todos os dias às 4h12 da manhã. Obrigada pela oportunidade que nós temos de estarmos orando na madrugada todos os dias às 2h50 da manhã. Senhor Deus, que o seu nome seja glorificado nas nossas casas, através da nossa boca, em nome do Senhor Jesus. E eu já peço, Senhor Deus, uma nuvem especial da tua glória, da manifestação do seu poder, da sua presença, sobre a tarde de hoje, sobre o Reset 27, onde nós vamos fazer transferência de unção e vamos finalizar, Pai, o programa com chave de ouro, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor derramou sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Vocês estão felizes com o Senhor? Então abra em Ezequiel, capítulo de número 5, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 5. Abra comigo agora. Amém? Então a gente está vendo Deus pedir para Ezequiel fazer coisas que se representam atos proféticos, que está manifestando os acontecimentos daquilo que Deus tem para aquele povo. Então aqui, o subtítulo é Sinal do Julgamento que está por vir. Então a Bíblia começa assim aqui em Ezequiel 5. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use como navalha para raspar a cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi-lo em 3 partes. Aí tem pessoas que são contra atos proféticos. Tem pessoas que condena, xinga, fala que é heresia. Então a gente vai falar que Ezequiel é herege, ou que Isaías, ou que até mesmo Jeremias, porque você vai ver Deus pedir atos proféticos o tempo todo. E eu quero que você que é profeta, você entenda esse mecanismo como que Deus faz para anunciar aquilo que ele vai fazer. O macumbeiro entende mais de ato profético, só que lá no terreiro do inimigo, nas regiões das trevas, eles não falam ato profético, eles falam macumba, Eles entendem que um elemento natural, colocado em tensão, sacrifício, chamando entidades, gera poder e relevância no mundo espiritual para a operação maligna de Satanás. E aí tem gente que não faz um ato profético passando óleo em casa porque acha que isso é heresia. Tem gente que não consagra um óleo em casa porque acha que isso... Gente, vocês não acordam não. Eu sei que isso aqui não é para vocês, mas é talvez para um religiosinho que assiste mais tarde. Coloque uma 3ª parte no meio do desenho de Jerusalém. E depois de encenar o cerco, a cidade, queime o cabelo ali. Espalhe outra 3ª parte ao redor do desenho e corte com a espada. Espalhe a 3ª parte ao vento, pois eu espalharei o meu povo como espada. Então você está vendo aqui que esse ato profético, ele tem um significado daquilo que Deus vai fazer. Então, Deus está propagando no natural, através de um ato profético de Ezequiel, aquilo que ele vai fazer. Guarde apenas um pouco de cabelo e o amarre em seu manto. Então, pegue alguns desses fios de cabelo e jogue-os no fogo para que se queimem. Dali, um fogo se espalhará e destruirá todo Israel. Então a gente está vendo aqui que Deus manda Ezequiel raspar a cabeça, raspar a barba, tá? Então acredita-se, Se você olhar hoje para o povo de Israel, a gente vê que as pessoas, os rabinos, têm barba grande. Então eu acredito que Ezequiel tinha cabelo comprido e barba grande, como a gente vê muitos homens lá hoje em Israel, assim,
né? Então Deus manda ele raspar o cabelo, a barba, tá? E isso, queridos, é um ato muito extremo para um sacerdote. Eu preciso que você entenda isso. Isso é um ato extremamente extremo para um sacerdote. E ele deveria pesar o cabelo e dividir em 3 partes. Uma parte deveria ser queimada, a outra parte deveria ser cortada com uma espada e a outra parte deveria ser lançada ao vento, ok? E esse ato profético, ele vai representar o destino de Jerusalém. Então lembra que ontem Deus pediu para pegar um tijolo, né? Certo? Cercar esse tijolo, e o tijolo representava Jerusalém. Então Deus ordena, né, Ezequiel fazer esse sinal profético, porque esse ato profético está anunciando o que Deus vai fazer. Então quando Deus manda você dar 7 voltas, tá? Falando em línguas na sua casa, por que você não vai lá e faz? Esses dias, né, Deus pegou e falou, vai agora dar 7 voltas orando em língua em volta da sua casa. Olha só que poderoso, tá? E às vezes você não entende no natural o que está sendo quebrado, mas o ato de você obedecer e fazer já está sendo quebrado. Talvez Deus te revele depois, use alguém. O corte aqui do cabelo representa juízo. A divisão do cabelo revela, né, 3 tipos de consequência. Então, dividir o cabelo em 3 partes, 3 tipos de consequência. Então, Deus está fazendo o quê? Um alerta final. Então, Deus, ele vai nos levantar em atos proféticos. Deus vai nos levantar numa profecia para ele poder anunciar aquilo que ele vai estar fazendo. Então, aqui no 5. Assim diz o Senhor soberano. Esta é uma instrução do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra os meus estatutos e decretos e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer aos meus estatutos e decretos. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas e não quiseram obedecer aos meus decretos e estatutos, nem sequer vivem de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Olha só, gente, Deus está falando que ele está contra o povo. Deus está falando, eu estou contra o povo. Olha só que forte, olha que sobrenatural. Então Deus declara que ele colocou Jerusalém no centro das nações, mas ela se tornou pior que todas as nações ao redor. Porque Jerusalém não guardou seus estatutos, Jerusalém não obedeceu, Jerusalém não respeitou as suas leis. Na verdade, Jerusalém prostituiu, idolatrou outros deuses, amém? Então, Jerusalém é colocada aqui no centro, né? Porque ela desonrou a Deus, ela não foi obediente. E a gente vai ver Isaías, Jeremias, pelejando o tempo todo, né? Contra um povo rebelde. E, gente, uma das coisas que vocês, para vencer em Cristo e avançar e crescer, vocês precisam destronar o espírito de rebeldia. Espírito de rebeldia contra o seu pai, sua mãe, contra o seu pastor, contra o ministério. Tudo você se rebela, tudo você quer sair, tudo você não concorda. Se você é assim, você é uma pessoa que não tem submissão. Se nós não tivermos submissão, uma coisa que eu aprendi, eu só estou no lugar que eu estou porque eu sou uma pessoa submissa. Submissa às autoridades a qual Deus apresentou a minha vida. E quem aprende a se submeter, cresce, prospera. Amém? Então preste muita atenção aqui. Tá? A rebeldia aqui do povo foi o que atraiu o juízo de Deus. A rebeldia, a idolatria. Rebeldia, queridos, é igual feitiçaria, tá? E eu já fui essa pessoa rebelde. Eu já estive em igrejas onde eu discordava de tudo, eu falava mal da pastora, mas não era o Espírito Santo que habitava em mim, porque eu ainda não tinha tido um encontro genuíno, era o demônio, tá? E uma pessoa que se levanta dessa forma contra o ministério, contra uma igreja, contra líderes, é porque ela, queridos, está sendo influenciada pelo espírito de Jezabel. E é Jezabel que faz isso. Porque Jezabel não quer deixar ninguém fincado, né? Ninguém consolidado ali no ministério. Jezabel quer que a pessoa fique pulando de galho em galho e quer que essa pessoa se torne uma pedra de tropeço dentro de uma célula, dentro de um ministério. Então, se você já foi assim, ou se você está lutando contra esse espírito, você precisa se posicionar. Amém?
A gente que é pastor, líder, a gente lida muito com pessoas que chegam com esse espírito. Se a gente não atende à vontade dessa pessoa, ela se rebela, ela, né? E aí, essa pessoa às vezes, né, sai falando mal da gente, vai para outro ministério, mas na verdade, não foi falta dos líderes ou do ministério, foi porque essa pessoa, né, os líderes ou o corpo de liderança não fez a vontade dessa pessoa. Então você não vai fazer a vontade de um membro para que essa pessoa fique na sua igreja ou na sua célula. Você tem que fazer a vontade de Deus. E se Deus mandar você descer o chicote, exortando, falando do pecado, você tem que falar. Amém? Então você não precisa ter medo de falar o evangelho. O evangelho, querido, é transformação, tá? Vamos lá. Então aqui, né, Deus, ele está trazendo juízo sobre esse povo porque não tem obediência. E se você aprender a obedecer Deus radicalmente, se você aprender a ter olha aí o profeta David Gava, que Deus te abençoe, profeta, ele vai estar conosco na conferência, que alegria em tê-lo aqui na nossa live devocional, que Deus te abençoe, profeta David Gava, amém? Nós estamos ansiosos para receber uma palavra do céu para o seu coração. Amém? Do céu para os nossos corações ali na conferência. Aleluia. Então, queridos, obediência radical. O que é obediência radical? A obediência radical é quando Deus manda e você não fica titubeando. Porque, gente, tem gente que precisa 3, 7, 10 sinal para poder fazer a vontade de Deus. Quando Deus manda você fazer algo, ainda que vá contra a sua família, ainda que vá contra pessoas que estão caminhando com você, você precisa fazer. Porque primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, venha a obediência radical, uma obediência que você não fica questionando, mas por que, Deus, que eu tenho que fazer isso? Por que, Senhor Deus, que eu tenho que fazer aquilo? Obediência radical, amém? Eu quero que vocês entendam que isso vai fazer toda a diferença no seu ministério. Destrona o espírito de rebeldia e obediência radical, amém? Eu aprendi que eu só me movo se a nuvem mover. E muitas vezes a gente vai ficar num tempo de deserto, mas se Deus não falou que era para a direita ou para a esquerda, eu preciso permanecer nesse deserto. Até Ele falar que eu preciso sair. Amém? Lógico, não é a gente que decide sair do deserto, mas muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho. Mas Deus não quer que você dê jeitinho. Deus quer, se Deus falou, fica aqui, até que a figueira floresça, espere a figueira florescer, para você se posicionar. Eu vou te deixar escondido, até que chegue o tempo de eu te mostrar. Então fique escondido, até o tempo que Deus vai te mostrar. Tem gente que entrou no evangelho ontem, quer sair pregando amanhã, e você ainda não deixou Deus tratar o seu caráter. Eu vou falar sobre isso hoje, eu vou trazer uma palavra poderosa para você hoje. Amém? E já prepara a sua estrutura, o seu ódio espiritual para a nossa aula às 14 horas. Aleluia? Então, meus queridos, o privilégio, tá, de obedecer é sobrenatural. E quem aprende a obedecer vai viver dos melhores despojos, vai viver sempre crescendo na presença de Deus. Amém? Você deixa Deus tratar você? Você deixa o Espírito Santo te exortar? E a gente vai ver que muitas vezes Deus nos trata colocando pessoas difíceis no nosso caminho. Muitas vezes Deus nos trata nos colocando num deserto, numa adversidade. Deus nos trata tocando na área financeira. Então, às vezes, o que você está chamando de deserto, na verdade, é um tratamento de Deus para você melhorar o caráter, para você começar a depender mais dele e parar de confiar no dinheiro, em pessoas. Então, às vezes, o que nós a gente vem chamando de deserto, de obstáculo, é tratamento, porque ainda falta um ajuste, falta ali um aperto em alguma área da nossa vida para a gente poder avançar para o próximo nível, chegar na nova estação. Amém? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Eu os castigarei publicamente diante de todas as nações. Eu estou no 9, tá? Por causa de seus ídolos detestáveis, punirei vocês como nunca fiz antes, nunca voltarei a fazer. Pais devorarão os filhos e os filhos devorarão os pais. E eu os castigarei e os espalharei aos 4 ventos, os poucos que sobreviverem. Aí estou no 11 agora. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano,
eu os destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram o meu tempo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Gente, olha como Deus abomina a idolatria. Uma terça parte de seu povo morrerá na cidade por doença e fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade. E eu espalharei uma terça parte aos 4 ventos e os perseguirei com a minha espada. Por fim, minha ira se contemplará e ficarei satisfeito. E quando a minha fúria contra ele estiver passado, olha só, Deus, ele age com misericórdia, ele manda recado, ele usa profeta, ele usa uma pregação para falar com você, aí ele traz o juízo. Mas depois a ira dele passa e ele volta a ter misericórdia, porque a essência de Deus é ter misericórdia. A essência de Deus é benignidade, a essência de Deus é paciência. Olha, e quando a minha fúria contra ele estiver passado, todo Israel saberá que eu, o Senhor, lhes falei segundo o meu zelo. Estou no 14 agora. Portanto, eu o transformarei em uma ruína, em um objeto de insulto aos olhos das nações e ao redor, para todos que passarem por ali. Você se tornará alvo de insultos, zombarias e horror, e servirá de advertência para todas as nações ao redor. Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e repreende, diz o Senhor. Farei chover sobre vocês as flechas mortais da fome para destruí-la. A fome se tornará cada vez mais severa, até que desapareça todo o suprimento. Além da fome, enviarei animais selvagens para atacá-la e devorar seus filhos. Doença e guerra alcançarão e trarei contra você a espada do inimigo, eu, o Senhor, falei. Então, a gente pode perceber, né, aqui, que Deus está declarando que trará juízos tão severos como nunca houve antes. Então, quando uma nação, um lugar, quando alguém está passando por uma crise de fome, pestilência, ou seja, doenças, espada, né, guerras. Agora a gente vê, né, Israel estava em guerra, né, a Ucrânia em guerra. Mas quando a gente vê uma nação em guerra, uma nação dispersada, uma nação que está passando por um caos, por uma calamidade, é porque está acontecendo o juízo de Deus sobre esse lugar. Porque o povo, queridos, pecou, o povo é rebelde. Ainda que haja ali dentro daquela nação, dentro do estado, dentro da cidade, um remanescente, Deus precisa trazer o juízo. Por isso que ele sempre avisa os seus profetas. Deus sempre avisa o seu povo aquilo que ele vai fazer. Então, uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua, está sempre afiada. Deus está sempre avisando. Então, queridos, Deus, ele tem agido no profético comigo. E eu não sou digna dessa graça, porque eu sei que eu sou uma carne, uma mulher pecadora, como você também é, um homem e uma mulher pecadora. Mas Deus tem me dado uma graça de me dar data, de me dar mês, de me dar o que vai acontecer em certas temporadas. O Senhor tem me dado um favor no profético que eu nunca vi manifestar antes. Então isso é a graça de Deus. A gente busca, mas a gente ainda não é digno de manifestar esse poder, porque a gente é muito falho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele manifesta, ele fala conosco. Então Deus, nesse último tempo que nós estamos vivendo como igreja na terra, Deus, ele não quer só revelar os segredos do coração dele, ele quer preparar o povo, ele quer avisar os seus remanescentes. Então por que Deus avisa, né, o seu povo? Por que Deus avisa o seu remanescente? Para que esse povo se prepare. Então quando Deus vai vir com juízo na terra, quando Deus vai vir trazer talvez, vamos lá, um tornado, uma catástrofe, um tsunami, Deus, ele avisa os seus profetas. Quando Deus vai trazer algo, uma crise econômica, ele avisa os seus profetas, porque Deus, ele sempre está preparando o quê? Preparando o seu povo. Ainda que, né,
10.000 caiam à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda. O Senhor nos prepara para não ser atingidos. Mas quem que não é atingido? Quem está firme no Senhor, quem permanece no Senhor. Então é muito importante nós aprendermos a permanecer no Senhor. E o segredo, queridos, é permanecer. Tem gente que pensa que o segredo é intensidade. O segredo nunca foi intensidade em Deus, porque intensidade sem constância se torna frieza espiritual com o tempo. Mas Deus precisa que nós sejamos constantes. Então não adianta você jejuar 40 dias e depois de um ano nunca mais jejuar. Deus prefere que você jejue 3, 4 dias na semana, mas aqui no nosso ministério é diferente. A gente sai de um e emenda no outro. Amém? E quando a gente tem ali uma folguinha, é bem pouquinho. Mas vocês têm sido forjados de uma forma que nunca foram, porque o odre está expandido, a glória de Deus está descendo. Então, quanto maior o teu odre, maior a manifestação de Deus dentro de você, maior o alimento espiritual que você coloca para dentro todos os dias, maior o nível de revelação que você tem, maior o nível de fé que você exerce, maior o nível de confiança em Deus que você terá. Aleluia! Glória a Jesus! Eu quero que você, amanhã nós vamos ler o verso 6, e prestem atenção, amanhã nós estamos começando uma campanha de intercessão chamado O Resgate, das 2h45 da manhã. Eu fiz um PDF para você colocar ali que tipo de jejum você vai fazer por essas pessoas, se você quiser jejuar, não é obrigatório. Que tipo de renúncia você vai fazer em prol dessas pessoas, tá? Você pode falar, eu vou ficar sem usar adorno, sem usar brinco, 9 dias em prol. Tira coisas que eu vou ficar sem Netflix, vou ficar sem. Eu acredito que o nosso povo não é de assistir muito filme e série, né? Mas tira algo que você gosta durante esses 9 dias. Eu só vou entrar nas redes sociais para assistir a live ou algo para me edificar. Eu não vou usar a internet, ficar vendo coisa boba, né? Isso aí são renúncias. Tem ali também a opção de você fazer uma oferta de resgate no valor que o Espírito Santo colocar no seu coração. É obrigatório? Não. A renúncia é obrigatória? Não. O jejum é obrigatório? Não. Mas se você for fazer a campanha, a oração é obrigatória. Porque você precisa levantar 2h45. Mas se você jejuar, renunciar, ofertar, colocar o nome das pessoas e os 9 dias, orar e interceder, você vai ver o fruto que vai acontecer. Você vai ver as coisas se manifestarem de uma forma sobrenatural. O PDF está em todos os nossos grupos. E se por acaso você não está no nosso grupo para receber o link da oração às 2h45, entra aqui agora nos meus stories que você encontra o link. Amém? Abra comigo Eclesiastes 10:1. E hoje nós temos a nossa aula 2 horas da tarde. Gente, 2 horas. Vai ser rapidinho, vai ser curtinha. E aí a gente vai, ó, fogo. Ramekito somababashu. Eclesiastes 10:1. Abriram? Acharam? Eclesiastes 10:1? Hoje eu quero falar sobre caráter e sobre a unção. Eu falei aqui pra vocês desde quando eu voltei a fazer live. Não existe a manifestação poderosa de Deus sem a presença do Espírito Santo. Então você precisa caminhar com o Espírito Santo. Eu falei sobre a unção que Deus coloca sobre nós, que é para manifestar a sua glória. Falei sobre os nossos compartimentos, alma, mente, corpo, espírito, como que fica quando nós recebemos a unção. Mas hoje eu quero falar de uma área que é o seu caráter, tá? Quem você se torna espiritualmente em Deus após você ter o caráter, alma, ressignificado. Nós temos uma identidade espiritual. Então, quando nós somos, uma alma vivente, nós temos um espírito. Então, quando o nosso espírito vive o religário, o nosso espírito vai começar a desfrutar, tá? De quem nós somos realmente nas regiões celestiais, antes da fundação do mundo, porque agora nós vamos começar a nos alimentar de Deus. Então, Eclesiastes 10:1 diz assim: assim como a mosca morta estraga o perfume do perfumista, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Vamos ler de novo? Assim como a mosca morta estraga o perfume do perfumista. Então, eu gosto muito de fazer analogias. Então, imagina, tá? Aqui, ó, a gente tem aqui, eu queria um frasco mais bonito, mas vai esse aqui mesmo. Tá. Então, aqui, imagina, o perfumista foi lá e fez o perfume, certo? Ó, ele foi lá e fez o perfume. Muito gostoso. Só que aí, ao invés de tampar, ele deixou aberto. E aí a mosca, aí, ó,
Presta atenção. Aí a mosca veio e pousou no perfume. E aí ela acabou morrendo. E aí a putrificação dela contaminou a essência do perfume. Aí aquele perfume que era puro, que tinha notas preciosas, agora ele não tem mais, porque ainda que ele pareça exalar um pouco bom, você sente as notas de putrificação, sente as notas de podridão, tá? Ó, também um pouco de insensatez, tá? Pesa mais que a sabedoria e a honra, certo? Então, o que esse versículo está dizendo? Que a unção ela é muito preciosa. O perfume do Espírito Santo, ele é derramado sobre uma pessoa. A essência de Cristo é derramada, a unção, o poder, a manifestação de Deus, a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, tá? Então, ela é derramada sobre uma pessoa. Então, como eu disse para você, todos nós temos um certo nível de unção. Então, tem aqueles que têm mais unção, porque buscam mais, o seu óleo está mais expandido. Tem aqueles que estão começando agora na jornada. Tem aqueles que estão apagados, mortos espiritualmente, não conseguem orar de madrugada, não conseguem ler a Bíblia. Por quê? Não carregam unção nenhuma, porque dizem que são cristãos, então são até batizados. Até meu irmão falou. Meu irmão, gente, já era batizado, já tinha frequentado a igreja, mas nunca tinha sentido Deus. Nunca tinha tido um encontro com Deus. Porque você só vai ter esse encontro com Deus quando você começar a se edificar e expandir o seu odre. Amém? Então, a unção que está dentro de nós, ela é pura, ela está fluindo. O Espírito Santo é que está transbordando. A unção, ela está sendo colocada todos os dias. Amém? Mas a unção, uma vez que ela é contaminada por falta de caráter, por pecado, por transgressões, tá? Ela vai causar um mau cheiro, tá? Então a mosca morta, ela não representa algo grande. E às vezes a gente pensa assim, essa mosca morta poderia ser algo grande? Não. Essa mosca morta é um detalhe, é um comportamento, é uma queda, é uma brecha, é uma negligência, é uma escolha pequena, é uma falta de discernimento que contamina todo o resto do perfume. E isso aqui é muito grave. Amém? Isso daqui, queridos, é muito grave. Então, a gente pensa assim, a mosca morta vai ser um escândalo, um pecado de adultério? Não. Às vezes, é a mentirinha que você conta ainda. Às vezes, é algo pequeno que ainda está ali e você precisa se livrar. Às vezes, é o espírito de rebeldia que você ainda carrega. Amém? Então, a gente não precisa ser algo muito grande para estragar um perfume inteiro. Eu falei aqui de um frasco. Amor, pega ali embaixo do banheiro. Eu coloquei todos os meus óleos, eu guardei ali. Um frasco grande. A gente está aqui com um frasco pequeno do perfume. Então imagina aqui uma pessoa que está na jornada com Deus há um ano, já tem esse nível aqui de unção. Aí vem a mosca, contamina todo o perfume. Só, queridos, que não é a quantidade do perfume. Me dá desse daqui, esse. Agora aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui eu tenho outro litro de óleo. Uma pessoa que já tá na caminhada há muito tempo. Aí a mosca vem e posa aqui. Ela causa o mesmo estrago que nesse frasco aqui. Porque não é a quantidade de unção, mas é a contaminação. Amém? Então, não se acha um ungidão porque você está há 3 anos ou jejuando, orando. Uma brecha, uma queda, uma negligência vai contaminar o perfume. Isso vai custar muito caro. Talvez nunca mais você vai conseguir ter o ministério que você tinha. Gente, tem homens e mulheres de Deus aí, né, hoje na mídia que passaram por escândalos, separaram, né? Teve coisas... Você nunca mais olha, pessoas que adulteraram, a pessoa se redimiu com o Senhor, foi perdoada, tudo, né? Se separou, foi escândalo a nível nacional, mas você sempre que olha para essa pessoa, você lembra da mosca. É automático. Você olha para a pessoa, você lembra da mosca. Ou seja, há uma mácula, há uma mancha, ainda que essa pessoa se redimiu, se retratou com o Senhor, foi perdoada. Toda vez que você olha para essa pessoa, há uma mácula, você lembra. Nunca mais volta a ser o mesmo. Então, jejua muito, ora muito, luta pelo seu casamento. Amém? Vem aqui comigo agora. A santidade,
é o que protege a unção. A santidade é, vamos lá, a santidade é a primeira cobertura. Então imagina que esse aqui é teu espírito, isso aqui é a unção que Deus colocou sobre você. Aí nós temos uma primeira camada, santidade. O que é santidade? É a sua busca todos os dias em Deus, é a sua oração, é o seu jejum, é a sua leitura bíblica, é a sua constância. Vou dar um exemplo para você. Sansão era ungidão. Sansão tinha uma força que ninguém tinha, mas ele não tinha santidade para guardar a unção. E a unção só... Vou falar algo aqui poderoso. Vou dar um exemplo, agora eu tô cheio de analogias, amém? Pior que não tem nenhum outro frasco, amém? Ó. A mosca vai falar de caráter. Agora imagina que aqui é outro frasco de unção, outra pessoa que representa a unção. Quando ela não tem santidade, ela não consegue reter a unção. Então essa unção aqui começa a ser derramada, extravasada, começa a se perder. Então, se nós não tivermos santidade, a unção se perde, a unção não é guardada dentro de nós. Então, como que a unção é retida dentro de nós? Como que a unção se conserva dentro de nós? Santidade. Então, a gente vê o exemplo de Sansão. Sansão, ele era um homem que ele se contaminou com a mosca morta. Mas, antes, ele não se cuidou em santidade. Porque Deus deu para ele algumas ordenanças que ele tinha que fazer para proteger a unção. Talvez Deus pediu para você tirar a vaidade para proteger a unção. Talvez Deus pediu para você largar certas coisas para guardar o seu coração, para não contaminar. Então, muitas vezes, santidade, queridos, a santidade também implica na obediência. Então, vamos lá. O que é santidade? Uma pessoa que se santifica todo dia. Nós pecamos todos os dias, ainda que seja em pensamento, às vezes no mau humor, em alguma coisa. Mas a santidade é a constância de permanecer todos os dias em Deus. E o fato de você buscar Deus todo dia renova o seu ódio espiritual. Outro exemplo de uma pessoa que perdeu o coração por falta de santidade. Aqui por falta de obediência. Saul tinha unção, mas perdeu por causa do coração rebelde. Saul achava que ele era ungido, escolhido e podia fazer as coisas do jeito que ele queria. Ele não esperou Samuel chegar. Ele não fez o que Deus pediu para ele. Então ele, queridos, não manteve a santidade. Ele não conserva. E santidade é obedecer, santidade é permanecer em Deus, santidade é honrar a Deus, certo? Então, estou dando aqui para você o exemplo de Sansão, que se arrepende no final, o Espírito Santo volta sobre ele, só que ele morre. Saul tem uma morte terrível. Saul ficou debaixo de um espírito de loucura, porque ele se levantou contra a autoridade de Deus, e o próprio Deus vai falar na palavra que ele enviou um espírito para atormentar ele. E quem vinha tocar harpa para ele ficar saudável? Davi. Agora, nós temos aqui Davi, Davi feriu a santidade. Davi adulterou. Só que Davi tinha um coração tratável. Amém? Então, a santidade é o que nós fazemos todos os dias. Então, se você jejua, se você ora, você vai conseguir proteger a unção que está sobre a sua vida. Isso é o primeiro passo. O primeiro passo é nós guardarmos a unção, acumularmos a unção. E o que faz a gente reter a unção, condensar a unção, juntar mais unção, adquirir mais unção, tá? O que é santidade? Só que não basta ser santo, não basta se santificar. Nós precisamos ter uma estrutura para suportar a unção. E quando eu falar de estrutura, eu vou falar de caráter. E caráter é o alicerce. O caráter é o alicerce que vai sustentar a unção que Deus colocou sobre você. Então, na nossa jornada, muitas vezes o diabo vai vir disfarçado de uma bênção, mas ali é um prato de lentilha, ali é uma ilusão, porque o diabo muitas vezes vai querer que a gente venha negligenciar caráter, tá? Então, eu quero que você entenda que nós precisamos ter um caráter curado. Nós precisamos ter, aqui, presta atenção,
Por exemplo, quando eu falar de caráter, eu vou falar de alma, mente e corpo saudável. Isso envolve todas as nossas estruturas, amém? Por exemplo, eu sou responsável em entender que o meu corpo precisa estar saudável para mim poder fazer a obra de Deus. Porque eu tenho caráter, eu tenho consciência em levar a sério o que Deus me comissionou. Então eu não vou ficar glutão, comendo igual uma louca, né? Cheia de diabetes, de hipertensão, porque Deus me deu uma mensagem importante e eu preciso cuidar do veículo que faz com que essa mensagem seja levada. Então, querendo ou não, a minha forma de cuidar do meu corpo fala muito do meu caráter para com Deus. E caráter, queridos, caráter é o que vai sustentar a unção da sua vida. Caráter é o que vai te sustentar no ministério. Vamos lá no campo emocional. Nós precisamos entender que precisamos estar curados, tratados, exercendo o domínio próprio. A unção, ela vai aumentar sobre você. Só que se toda hora você ficar chorando, magoado, relembrando uma ferida, como que Deus te usa na sua plenitude? Porque o lugar que ocupa uma ferida de alma é o lugar que poderia estar sendo ocupado pela unção do Senhor para Deus te dar uma graça, um favor, um manto diferente. Então, emoções curadas evitam impulsos destrutivos. Domínio próprio evita o pecado. Domínio próprio evita a mosca morta no perfume. Então, muitas vezes, por você ter domínio próprio, você não grita, você não briga, mas você se cala, por mais que por dentro você esteja louco para gritar. Então, você vai ver que Deus nos trata no emocional para que nós possamos sustentar a unção. E o caráter do ser humano, lembra da unção do homem? O primeiro lugar que Deus vai tratar é o homem interior. O homem interior, eu vou aqui trazer agora para dentro da sua alma. Os seus pensamentos, seus desejos, suas vontades. Então Deus precisa trazer para nós uma identidade sólida, uma identidade consolidada. Então se você é uma pessoa que fica toda hora se comparando, toda hora, né, e com um senso de inferioridade, toda hora você vê que alguém está fazendo algo melhor que você e você se sente, né, um Zé Pequeno. Gente, nós precisamos ter nossa identidade firmada, porque o nosso caráter ele só é ativado quando nós sabemos quem nós somos em Cristo. Então, se você não sabe quem é em Cristo, está toda hora se comparando, quer ser igual fulano, quem entendeu quem é em Deus nunca vai querer ser como ninguém. Você nunca mais vai falar, eu quero ser como você. Não. Você pode falar, apóstolo, eu quero carregar uma unção parecida com a da senhora. Porque você vai entender que talvez Deus pode te dar algo muito maior. Então você para de limitar as coisas. Amém? Eu quero que você entenda isso hoje. Então o Espírito, ele usa quem tem uma alma alinhada. O Espírito Santo, ele usa quem não é refém das próprias emoções. Então, Deus usa quem tem o emocional abalado, até usa, só que essa pessoa toda hora, você já viu essas pessoas bipolar na presença de Deus? Aí você vê aquela pastora, uma hora ela tá chorando, uma hora ela tá dando glória, uma hora ela tá na batalha, uma hora... E essa pessoa tá toda hora, um alto e baixo. Fala pra mim, vocês me veem num equilíbrio. Mas não significa que eu não passe guerra, não significa que eu não tenha as minhas adversidades, mas eu tenho as emoções equilibradas. Então vocês não vão me ver aqui chorando, lamentando por algo e no outro dia, não. Vocês vão me ver equilibrada. E a gente confia em pessoas equilibradas. E quando eu vejo uma pessoa, aquela pessoa equilibrada, quando a gente vê uma pessoa desequilibrada, você tem medo até de confiar, até de contar uma coisa para ela. Porque é um caráter instável, porque as emoções estão instáveis. Então, nesse reset, uma das coisas que eu tenho certeza que o Senhor trabalhou foi no seu emocional. Então, o Espírito Santo, ele vai usar na plenitude, na totalidade, de forma avassaladora, quem tem equilíbrio. Quem não se abala, querido, com uma notícia que você sabe que é só Deus que resolve. Amém? Glória a Jesus. Provérbios 16:32 diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. É muito melhor você ter as emoções equilibradas do que ter governo sobre uma cidade toda. Porque se você controla o seu emocional, você controla todo o resto. E não é o Espírito Santo que controla o emocional, é você mesmo que tem que adquirir domínio próprio. Falar, não, peraí, eu não vou ficar abalado com isso não, porque Deus é maior. Você ressignifica tudo que chega a você ressignifica suas emoções. O Espírito Santo, ele trabalha tirando as feridas, mas é você que vai exercer o domínio próprio. É você que vai exercer o equilíbrio, amém?
Depois a gente vai vir aqui para a mente, que também vai consolidar o nosso caráter. Então a mente é um dos campos de guerra onde Satanás mais gosta de atuar. Então antes do diabo tocar no seu emocional, ele tem que passar pela sala da mente. E a sala da mente são pensamentos, são idealizações, né? É uma perspectiva, às vezes, fora da realidade que o diabo plantou dentro de você. Então a mente é um campo de guerra. Só que se você consegue ter domínio próprio dentro da mente, quando chega um pensamento esquisito, você fala: todo pensamento cai por terra agora em nome de Jesus, porque eu não aceito mais isso. E aí você para de pensar naquilo porque você sabe que é o diabo. Só de você colocar a armadura de Deus, você evita uma boa porcentagem durante o dia dos pensamentos intrusivos e as setas que Satanás pode lançar. Então, quando nós temos a mente alinhada em Cristo, você para de ter crença limitante. Você já viu aquelas pessoas? Olha, Deus vai fazer. Ah, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, que assim seja. Então a pessoa tem limitação demais. Eu profetizo, eu tomo posse, eu aceito. Mas eu não sei se Deus quer aquilo para mim. Se é bom, querido, se vai transformar você, se vai ser uma bênção para sua casa. Como que Deus não quer o seu bem? Quando nós estamos em Cristo, nossos pensamentos são purificados. Eles evitam a queda. Você não quer mais ficar pensando em bobeira, em bobagem. Tem gente que fica remoendo a ferida. Lá 10 anos atrás passou uma situação, você fica remoendo como você poderia ter falado. E se você encontrar essa pessoa, como você falaria. E talvez é alguém que você nunca mais vai encontrar. Mas quando nós estamos em Cristo, nossos pensamentos eu vou orar mais. Eu preciso fazer eu preciso entrar nessa campanha. Você está lavando a louça, você está pensando em Jesus, você está pensando numa coisa da Bíblia que você leu. Sua mente é renovada, você está, oh Jesus, eu te amo. Então, os nossos pensamentos condicionam o nosso emocional, que fortalece o nosso espírito. Renovação da mente protege as nossas decisões. Querida, a oração que você faz cedo, do reset, aquela que eu mando todo o ciclo para você, você não sabe o impacto que ela gera durante o dia. Por mais que você passe luta, mas quando você declara ela na manhã, é diferente. Amém? É sobrenatural. Aleluia? Então, presta atenção, quando a nossa mente, não está alinhada, a unção, ela perde a força de manifestação. Quando as nossas emoções não estão alinhadas, a unção perde a força de manifestação. Porque Deus nos precisa saudável, no eixo do espírito principalmente, mas dentro dos outros eixos, mente, alma e corpo. E é isso que vai sustentar o seu caráter. Eu preciso ter os pensamentos muito bem organizados, minhas emoções equilibradas, o meu corpo saudável. Porque senão toda hora eu estou me sabotando. Eu estou sabotando a vontade de Deus. Romanos 12, 2. Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Abra comigo agora. Transforme-se pela renovação da mente. A nossa mente é renovada quando nós colocamos Jesus para dentro. É Bíblia, é oração, é adoração. Escuta louvor, fala em línguas. E aí você vai renovar. E o nosso caráter, lembra que eu falei para vocês? O espírito está cheio de Deus. Aí nós temos lá nossa alma, né? Então, quando o nosso espírito começa a ser cheio de Deus, a unção extravasa pro corpo, para a alma e para a mente. E automaticamente o nosso caráter é melhorado e é ativado naquilo que nós realmente somos antes da fundação do mundo. Você talvez não era uma pessoa pacificadora, você era uma pessoa que aonde você ia, você queria ver a confusão. Você contava a fofoca de um para outro para trazer briga. Hoje, em Cristo, você fala, eu vou evitar falar isso aqui, porque não precisa. Fulano não precisa se alterar com isso aqui. Então hoje você é um pacificador. Amém? E pacificação, queridos, é fruto também do Espírito. Preste atenção aqui, tá? O corpo. O nosso corpo é extremamente importante na nossa jornada. Você viu como você teve energia nesse reset, mesmo jejuando? Você viu como você foi curado de muitas enfermidades? Um corpo cansado compromete o ministério. O corpo, gente, eu vou falar uma coisa para você. Uma pessoa cheia de unção, de poder,
é uma pessoa que jejua, que ora e que principalmente cuida do seu corpo. Isso é extremamente importante, tá? Então, quando nós cuidamos do nosso corpo, ele é o templo. Energia, disciplina, descanso, cuidado físico. Você vai ter mais ânimo. Gente, eu estou há 2 anos na madrugada. Todo dia, 12h45. Live devocional com vocês. Então, nós precisamos ter caráter para continuar. Porque você pode até começar algo que Deus te mandou fazer. Mas será que você consegue terminar? Você só consegue terminar se você tiver caráter. Você só consegue terminar se você tiver uma vida em santidade. Porque se você não tiver essas estruturas, você não consegue, você entra em declínio. Porque nós estamos num mundo que ele todo dia bate na sua porta para você declinar, para você poder, desviar. Então presta atenção. O vaso, quando ele está íntegro, ele consegue carregar o óleo de uma forma diferente. E o que é o vaso? É o seu corpo. O seu corpo que sustenta o seu espírito, a sua alma. A unção cai a nível de espírito, mas ela transborda para todas as outras esferas em você. Então, se o seu corpo vai bem, a sua alma vai bem, a tua mente vai bem e o teu espírito vai maravilhosamente bem. Então, você vê que quando nós começamos a jejuar, a orar, Deus vai ressignificando coisas que a gente... Talvez era muito vaidoso. Ontem a profetisa Darlene falou sobre os cílios, a unha que Deus pediu para ela. Deus começa a fazer com que você pare de se esconder atrás das coisas, pare de se esconder atrás de, uma maquiagem, roupas sensuais. E aí você começa a cuidar do seu corpo, porque você entende que esse lugar é onde Deus habita dentro de você e Deus manifesta através de você. Às vezes a gente fala assim, mas o corpo não é importante como a alma e o espírito. Como que você evangeliza? É através da boca que está no seu corpo. Como que você estuda, ora, lê a Bíblia? Através dos seus ouvidos, da sua cognição. Então nós precisamos desse corpo natural para interagir nesse mundo físico. Então o nosso corpo, sim, ele é extremamente importante, tá? Então o nosso corpo, uma vez que ele está íntegro, ele consegue sustentar a unção, sustentar o caráter. 1 Coríntios 6:19, se você quiser abrir aí. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? A gente vai numa igreja física, aonde Deus se manifesta ali. Mas nós temos uma igreja física, em carne. Essa carne aqui representa uma igreja física. E se ela não estiver edificada, como que o Espírito Santo habita? A mensagem que Deus colocou sobre você, ela pode ser extraordinária para as nações. Mas se você não cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alma, talvez a sua trajetória vai ser pequena. Talvez Deus quer te usar até os 90, 100, 120 anos. Mas se você não cuidar do seu corpo, talvez somente até os 40, 45, 50. Amém? Glória a Jesus. E o nosso espírito? Que parcela ele tem dentro do nosso caráter? É através do Espírito que o nosso caráter, a nível de alma, mente e corpo, é ressignificado. Então, quando eu falei para vocês que o nosso design original seria ativado, ele é ativado dentro da nossa alma principalmente, que é aquilo que nós somos, pensamos, desejamos, nossa vontade. Deixa eu falar para você aqui o que é alma. Vamos lá, no chat agora todo mundo. Qual que é a sua cor favorita? Minha cor favorita é rosa, violeta, assim, pink, né? Minhas cores preferidas são essas. E qual que é a sua cor preferida? Coloca aí no chat. Qual que é a sua cor preferida? Coloca agora no chat pra mim qual que é o seu dia da semana preferido. Meu dia da semana preferido é segunda-feira. Qual que é o seu dia da semana preferido? Eu também, gente, amo azul. É rosa, eu esqueci do azul. Eu gosto do azul, royal, rosa e o pink, né? O pink, o rosé, amém? Tá, agora fala pra mim, quais são os dias da semana que você mais gosta? O meu eu gosto de segunda-feira. Eu amo segunda-feira e o Shabat, né? Lógico, né? O pôr do sol de sexta para sábado, mas eu amo a segunda-feira. Porque pra mim a segunda-feira é o dia em que nós continuamos fazendo aquilo que nós fazemos sempre. Na verdade é que a gente não para, né? Amém? Uau! Quinta. Uau! Então, a cor que você gosta é particular da sua alma. Agora eu vou perguntar outra coisa que é o seu eu, a sua alma. Isso aí não é espiritual. Isso aí é algo natural, é daqui, é da terra. Vou perguntar agora para você.
Qual é a sua comida favorita? Aí hoje eu vou pedir uma comida que eu estou com muita vontade de comer. Depois que eu tô, né? Nós estamos encerrando. Hoje eu acho que a gente vai comer sushi aqui. Eu amo sushi. Sashimi, comida japonesa, você gosta? Então hoje à noite, ao terminar o reset, acho que nós vamos comer sushi. Amém? Sem exagero. Amém? Glória a Jesus. Então qual que é a sua comida favorita? Então todas essas coisas, pode colocar aí no chat. Qual que é a sua comida favorita? Qual que é a sua cor favorita? Não, essas coisas, elas não são espirituais. Isso aí é o seu eu. Aqui, você aprendeu aqui na Terra, certo? Então eu amo sushi, sashimi, eu amo comidas orientais, comidas, né? A minha comida favorita é a comida coreana, mas também é comida asiáticas, certo? Então, glória a Jesus. Isso aí é do seu caráter, isso aí é da sua personalidade. E às vezes há muitas vontades e desejos dentro da nossa alma que Deus tira conforme a gente busca Ele. Então, às vezes, você era uma pessoa que gostava de um estilo de roupa, mas quando você começou a viver em Cristo, Deus tirou aquele prazer que você tinha em usar roupas curtas ou roupas muito, né, vulgares, e agora você não consegue mais usar. Então você vê que foi, às vezes, uma cultura de Satanás impregnada em você, que você achava que era um estilo seu. E muitas coisas que estão a nível da nossa alma, não foi nós que colocamos, mas foi o mundo, foi, né, a estratégia de Satanás para nos alienar. Então, o caráter, queridos, uma vez que ele é moldado, ele começa a estabelecer, ele mantém o que é bom, e ele tira, né? O Espírito Santo começa a tirar de dentro do nosso eu, daquilo que nós somos, aquilo que não faz sentido, aquilo que não combina. Então Deus começa a tirar a vaidade, a compulsão por compras, o apego ao dinheiro, às coisas desse mundo. E aí Deus começa a colocar outros desejos e vontade, que sim, precede do âmbito espiritual, vontade de orar, vontade de jejuar. A nossa alma nunca vai ser inclinada a isso, mas ela pode ser transformada para entender que ela precisa disso. Ainda que ela não tenha vontade, ela pode ser treinada, disciplinada e moldada todos os dias. Eu também amo farinha com banana. Gente, conta pra mim aqui, você que vai sair do reset hoje, o que você vai comer de gostoso? Conta pra mim aqui agora. Gente, mas vocês continuam sem glúten, sem lactose, tá? Nos dias que você puder, hoje eu vou falar sobre isso pra vocês. Conta pra mim aqui, o que você vai comer hoje depois do reset? Que prato que você vai comer hoje? Eita, que vai ser bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz Salomão, tudo é vaidade. Amém? Eu vou comer bolo, pão com ovo. Eu vou comer açaí. Eu vou comer pão, lasanha. Deixa eu ver o que mais. Glória a Jesus. O que você vai comer hoje? Peixe com molho branco. É tanta coisa que tá difícil escolher. Eu vou ver o que o meu digníssimo marido quer. Mas eu acho que eu vou querer comer sushi. Eu acho que eu vou querer comer japonês. Aleluia. Depois da imersão, né? Hoje, da aula hoje. Acho que é uma bolacha, né? Creme crack. Bolo de leite ninho. Amo farinha com banana. Bolo de chocolate. Uau, Catiúcia. Também, esses dias me deu uma vontade de comer. Eu tava vendo nos Reels, passou um bolo de chocolate assim, né? Eu chego a salivei. Gente, vocês são vitoriosos. Vocês merecem comer o que vocês quiserem hoje. Mas depois vocês se alinhem, comem hoje o que você quiser. E aí, amanhã, às 2h45, você já volta pro jejum. Amém? Então, gente, sem caráter, a gente não sustenta a unção. Quantos homens e mulheres de Deus você vê que tá cheio de unção? Mas são pessoas que são ambiciosas, são pessoas... Não é errado ter uma ambição de crescer na vida. Eu falei errado. Pessoas gananciosas, pessoas que só querem poder, visibilidade, não quer viver o reino genuíno. Então, o caráter é quando Deus ativa o seu design original. E você, independente de como a figueira esteja florescendo ou não, você vai permanecer, você vai fazer, você vai continuar. Então é somente o caráter que pode sustentar a unção que o Senhor coloca sobre nós. E muitas pessoas não respeitam o tempo da prensa. Eu vou trazer aqui para vocês, qualquer dia desses, né, sobre o óleo de sândalo, uma ministração que uma amiga querida, né, a pastora Kátia, me deu. Deus deu uma revelação para ela sobre o óleo de sândalo.
e eu quero trazer isso, né, para vocês, né? O óleo, né, o significado profético do óleo de sândalo, mas aí eu quero trazer para vocês uma maratona falando sobre a prensa e o azeite. Às vezes a gente não entende o tempo das coisas e quando Deus, prestem atenção, Deus está trazendo uma grande expansão para o nosso ministério, mas Deus me pediu que durante 3 anos eu me mantesse no anonimato. Mas apóstola, quanta gente tem no ministério? Mas ainda Deus disse para mim, para vários profetas, que o nosso ministério está escondido embaixo de uma capa, que ele não tem deixado muitos nos ver, porque vai chegar o tempo da expansão. E eu sei que a nossa expansão como ministério chega depois da nossa conferência desse ano agora, que vem, porque eu estou terminando em setembro do ano que vem os 3 anos de consagração, onde Deus pediu para mim não ir na televisão, não ir em rádio, não ir em podcast, né? Aí o Senhor me freou em muita coisa, aí eu parei mais de produzir vídeo, certo? O Senhor começou a me frear em muitas coisas, e eu entendo que nós estamos já encerrando. Aí, mas por que Deus pede isso? Porque Ele está trazendo estrutura, Ele está levantando líderes, Ele está fazendo coisas que eu preciso me dedicar no interno, no ministério, porque senão depois um crescimento avassalador não se sustenta se não tiver uma boa estrutura, se não tiver pessoas junto, não se sustenta. E se eu não tiver um caráter mais refinado, o apóstolo e toda a minha liderança, a gente não consegue carregar tamanha glória, tamanha unção. E aí tem gente que não respeita, quando Deus pede para você ficar no anonimato, quando Deus pede para você aguentar o deserto, 3 anos, 2 anos. Queridos, tudo que Deus falou, Ele prometeu, Ele vai cumprir, só que você precisa aprender a respeitar processos. E às vezes a nossa vontade de crescer é tanta que a gente acaba desobedecendo a Deus. Eu quero que você entenda, ainda que Deus te freie no crescimento, porque quando Deus pediu para mim essas 3 coisas durante 3 anos, eu não entendi. Eu falava, Deus, mas como que isso pode ser bom se eu vou deixar de propagar o seu evangelho? E o Senhor falava que estava protegendo a unção do nosso ministério, para que no tempo certo, essa tampa de unção fosse transbordada para todos os lugares da terra. Então, eu vejo que nesses 3 anos o Senhor nos alicerçou, tem nos alicerçado, tem nos dado estrutura. Temos hoje, né, mais de 100 líderes dentro da Global. Eles acabaram agora, estão acabando agora a escola de líderes, né? Então, eu vejo nós vivendo essa estrutura. Só que essa estrutura só pode acontecer dessa forma se o Senhor consolidar um povo, se o Senhor fizer um povo crescer. Amém? Se o Senhor refinar ainda mais o meu caráter. Então, eu quero ensinar uma oração que eu faço com o Senhor. Fala, Senhor, refina o meu caráter. Senhor, me deixa mais íntegra, mais humilde, mais simples na sua presença. Senhor, me deixa com a essência de Cristo em tudo que eu fizer falar. Então, queridos, você precisa melhorar em caráter, em atitude. Amém? Glória a Jesus. Logo nós vamos fazer o próximo treinamento de líderes. Eu acredito que vai começar esse treinamento de líderes em fevereiro, porque em janeiro eu vou fazer o treinamento de células do Fire Hub com esses líderes, aqueles que vão iniciar suas células Fire Hub. Então, em janeiro eu vou começar o treinamento de células, né? Que na verdade a gente não chama de célula, porque a gente está no upgrade. Nós falamos Fire Hub, que é uma reunião de fogo nas casas que vai incendiar o Brasil. Eu quero que você se prepare, porque talvez você daqui uns dias pode estar indo num Fire Hub aí, ou sendo, né, estabelecendo o seu Fire Hub aí na sua casa. Vai ser um tempo precioso. O Senhor me deu uma baita de uma estratégia, né, para... E eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. Vocês querem saber ou não? Vocês querem saber? Fevereiro começa o treinamento de líderes, tá, gente? Próximo leadership em fevereiro. São 3 meses de treinamento, certo? E depois tem o Fire Hub comigo de novo, tá? Glória a Jesus. Gente, para vocês participarem desse treinamento de líderes, vocês precisam ser membros do ministério. Serem fiéis ao ministério, serem dizimistas, estarem conosco. Não é entrar só para ser líder. Precisa estar caminhando 6 meses pelo menos. Precisa ter ido em uma de nossas conferências, né? Em janeiro tem agora a inauguração. Então, se você é membro, nunca foi, vem agora em janeiro na inauguração, tá? A gente precisa conhecer você. Alguém da nossa equipe precisa conhecer você. Amém?
Glória a Jesus. É a pastora Luana e a pastora Letícia, que é líder sobre todos os líderes. Elas treinam todos os líderes, amém? Novidade. Deixa eu falar a novidade para você. Nesses dias que eu fiquei ausente, o Senhor me deu muita rema, né? Eu tive um tempo com o Senhor muito genuíno, mas muito genuíno mesmo, onde o Senhor trouxe para mim um profundo oculto escondido. O próximo ano, todo o formato de culto da Global está mudando, tá? Então, a gente vai ter um culto voltado a avivamento puro e um culto voltado ao profético puro e um outro culto voltado aos membros, como acontece. Então, prestem atenção. Próximo ano, nós vamos ter um culto totalmente voltado ao avivamento, que vai ser um culto de jovens, um culto do povo, desse povo mais novo que está derramando óleo, tá? Então vai ser um culto poderoso, tá? Então vocês se preparem, porque os cultos só vão ter hora para começar. E se você quer viver, então Deus está trazendo uma expansão. E o Senhor falou, estou trazendo um novo óleo. E nós vamos ter um culto, esse culto vai ser avivamento puro, ativação, né? Vai ser um culto de jovens, e são pessoas muito novas que vão fazer esse culto, então vai ser muito genuíno. E eu vou estar na frente de um culto chamado Profetizando. Esse culto, ele vai chamar Profetizando, ele vai ser um culto profético que vai acontecer, né? A gente ainda está definindo as datas certinhas. Então vai ser algo muito poderoso. Eu trouxe até a rema esses dias para os meninos aqui. Eu vejo que eles têm até colocado algumas coisinhas em prática nos últimos cultos. Então o Senhor está trazendo um grande avivamento para os nossos cultos. Então, e algo muito especial para os nossos membros. Nossos membros, os cultos hoje é na segunda e o culto geral tem sido na sexta. Então nós estamos mudando todo o formato. Nós vamos acrescentar mais um dia de culto dentro do cronograma da Global online, certo? Fora a programação que nós vamos ter aqui na Matriz, tá? Das vigílias mensais, encontros pontuais, né? Treinamento de pastores, treinamento de líderes, vigílias mensais. Então vai ser algo muito poderoso. Então eu quero que você se prepare, porque o próximo ano, você que é membro, você vai ter um culto de membros poderoso, tá? E eu já trouxe para o pessoal, eu falei, gente, a rema é essa, Deus quer isso. E vocês podem ter visto, talvez nos últimos 2 cultos, que o pessoal está se movendo de forma diferente já. Porque eu já trouxe a rema para eles do que Deus quer. Amém? Então nós estamos vivendo uma nova onda de avivamento dentro do ministério. E eu quero que você venha viver isso. Então, os cultos gerais têm sido sexta-feira, mas o ano que vem nós vamos ter 2 cultos abertos ao público, que vai ser esse culto de avivamento, que é um culto de jovens, tinha um povo mais novo, e um culto chamado Profetizando. Nesse culto Profetizando, ele vai ser voltado ao profético. Vai ter um tempo para manifestar o profético. E aí vai ter o culto para os membros, que é um tempo somente para os membros, tá? De ensino, um culto poderoso, é aquilo que Deus trouxer. Então, Deus, ele trouxe para mim essa nova didática, essa nova dinâmica, como agora a gente tem um corpo grande de liderança. Então, nós vamos ter vários cultos aí online, onde você será muito edificado todos os dias. Aleluia! Eu te espero hoje às 14 horas, horário de Brasília, tá? Para nossa aula bônus, transferência de unção. Você que é do Reset, se prepare, prepare o seu odre, amém? Se prepare hoje espiritualmente, porque os céus vão se abrir. Beijo, amo vocês e até às 14 horas.